Maravilha, Deus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu fui numa segunda-feira, a gente abriu uma construtora, irmãos, eu fui para uma reunião lá, que agora foi definitivo mesmo, agora está tudo certo. E quase que não dá para mim vir, eu cheguei de madrugada, eu cheguei quatro e pouco, umas 4:30 da manhã hoje. Tudo estava dando certo, deu uns problemas num segundo trabalho que a gente fez em Curitiba lá, e a gente teve que fazer um monte de correria lá e quase que eu não consigo vir. Então eu estou cansado que eu não consegui ainda dormir direito à tarde, mas Jesus sabe todas as coisas, né? E se Ele permitiu da gente estar aqui, eu tenho certeza que alguma coisa Deus vai falar nessa noite com a vida dos irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Tu és bom e fiel, Jesus. Louvado o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Grande é o Senhor, Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, que era a hora nona. A hora nona é às 3 horas da tarde. Versículo 2: E certo homem, coxo de nascença, era carregado, a quem punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Este, vendo a Pedro e a João que iam dispostos a entrar no templo, rogava que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando os olhos nele juntamente com João, disse-lhes: Olha para nós. E olhava atentamente para eles, e aguardava receber de suas mãos alguma coisa. Então Pedro disse-lhe: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos foram fortalecidos. Então ele deu um salto e pôs-se em pé, e começou a andar, e entrou juntamente com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, o reconheciam, pois era o mesmo que sempre estivera sentado a pedir esmola na porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de admiração e atônitos por causa daquilo que lhe aconteceu. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou, em nome de Jesus aqui, vou fazer uma introdução disso aqui. Talvez os irmãos podem questionar o começo, mas os irmãos vão entender. Pedro e João, irmãos, Jesus havia feito duas separação dos seus discípulos. Ele tinha 3 que andavam com ele, e o restante geralmente era aqueles que nunca estavam tão atônitos às maravilhas que ele acontecer sobre a vida de Jesus, irmãos. Pedro, Tiago e João. Esses 3, foi eles que estiveram junto quando Jesus ele recebeu a sua transfiguração naquele momento, né? Então esses 3 conseguiram ver Jesus glorificado. E aquilo ali, e aquele restante dos 9 não viram isso aí. E só que Pedro e João, os irmãos podem achar que eu estou falando alguma coisa errada, mas nós vamos entender aqui. Eu vou ler uns versículos aqui, irmão. Pedro e João, por incrível que pareça, eles disputavam para ver quem era melhor para Cristo, irmão. Eu acredito que Pedro era aquele que mais tentava se disputar, porque João era amoroso. Então ele tinha uma certa inveja de João, os irmãos vão entender. Isso antes do Espírito Santo entrar nele, irmão. Vocês vão ver a diferença no homem quando você recebe o Espírito Santo na sua vida. Ó, abra a Bíblia em nome de Jesus aí. João, capítulo 20, versículo 4. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 4. Também pode deixar em João mesmo, que tem mais os versículos que vai estar tudo relacionado aí, irmão. Vai ser fácil você acompanhar. João, capítulo 20, versículo 4. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Receberam a notícia de Maria Madalena. Eu já li, irmãos. Eles receberam a notícia que Maria Madalena havia visto Cristo. Cristo havia morrido, ressurgido, né, foi ressuscitado, e Maria deu a notícia. E os 2 foram correndo, irmão, ver quem chegava primeiro. Presta atenção, parece que é brincadeira, irmão.
Mas isso eles disputavam para ver quem era melhor. Mas os irmãos vão ver algo tão tremendo, que o milagre não foi só a cura do coxo. O milagre foi a união, irmãos, que os dois tiveram. Pode ver que os dois estavam juntos ali, porque a união, o Espírito Santo, irmãos, ele veio para habitar em nossa vida. No Velho Testamento, ele veio possuir a pessoa era cheia dele naquele momento, só que logo a pessoa se esvaziava. O Espírito Santo não habitava na vida das pessoas que nem agora. Agora todos nós recebemos, irmão. Só que para algo acontecer na igreja, até mesmo cura, nós temos que ter o mesmo propósito. Deus, irmão, Ele quer união. Veja que Nicodemos, ele tentou imitar a Deus, irmão. Nicodemos, eu errei. A Torre de Babel não é Nicodemos, né? Me fugiu da memória agora. Não é Nicodemos? Mas vamos, irmão, não entender. Eu esqueci aqui, não tenho certeza, acho que não é Nicodemos não. Mas Nimrod, isso, me deu um branco aqui. Nimrod, irmãos, ele quis construir ali, começou a construir a Torre de Babel com a intenção de unificação. Só que para ele governar unanimemente, ele sozinho, ele queria ali que todos respeitassem ele como um maioral, como líder de tudo aquilo ali. Por isso que Deus confundiu, não foi porque ia tocar no céu, irmão. Muitos pensam que é porque ia chegar no céu. Quem consegue construir uma torre, chegar no céu, não é. É porque ele queria ser maioral, ele queria mostrar que ele fazia algo acima de todos os homens. É como se ele quisesse tomar o lugar de Deus, porque ele sabia que Deus ama a união, irmão, a comunhão. Então ele tentou imitar o Senhor. Vamos ver aqui também João capítulo 21, está pertinho aí, ó, versículo 20 ao 22. Os irmãos vão entender melhor nesse versículo aqui. João 21, versículo 20 ao 22. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, Pedro, também queria estar encostado no peito de Jesus, irmão. João, ele encostava no peito de Jesus assim, ó, e ficava, irmão. Você sabia que naquela época, isso aí era considerado um homem efeminado, um homem que se aproximava demais de um outro homem, dessa maneira? Jesus não se importava com isso, porque ele amava seus discípulos. E João e Pedro, então ele tinha um ciúme. Ele queria fazer aquilo ali, mas ele não conseguia, irmãos. Presta atenção, irmão. De um homem, veja que Jesus escolheu 12 discípulos, cada um com uma característica diferente, irmãos, com uma natureza diferente. Mas no momento que eles receberam o Espírito Santo, tudo mudou, irmão. E vamos lá. E Jesus fez uma oração por Pedro, para mostrar para todos os discípulos, né? Para mostrar a união, como é importante a união. João 17, versículo 21 e 22. João capítulo 17, versículo 21 e 22. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus, irmão, ele tinha o prazer, né, da unificação, da gente estar unido. E eu dei-lhes a glória que de mim deste, para que sejam um como nós somos um. Cristo ama a união, irmão, não a desavença. Agora vamos voltar para o texto aqui para a gente entender. Pedro e João subiam ao templo a hora da oração, que era a nona. Que certo homem coxo de nascença era carregado, a quem punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas. Deixa eu colocar a Bíblia aqui que está virando a página. E certo homem coxo de nascença era carregado, a quem punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Este, vendo a Pedro e João, que iam dispostos a entrar no templo, rogava-lhe que ele desse uma esmola. Veja que os discípulos, aqui eu não li sobre o Pentecoste, mas após o Pentecoste, veja que esses dois irmãos, Pedro e João, estavam no templo na hora da oração. Eles estavam indo buscar a presença de Deus. Naquele tempo, eles estavam indo à igreja de Jerusalém, onde
ficava ali o sumo sacerdote, que era totalmente corrompido naquela época, e eles iam ali mesmo, irmão, porque ainda não havia um lugar de adoração para eles, então eles iam lá. Depois de um monte de coisa, eles vão procurar se reunir nas casas e começam a buscar a presença de Cristo, né? E começa a anunciar a palavra de Cristo. Nesse tempo, como Jesus havia morrido e foi escondido que Jesus ressuscitou, houve uma mentira ali, né, dos fariseus. Eles compravam soldados e até os dias de hoje eles entendem que Jesus não ressurgiu, irmão. Então os discípulos temiam, até o Espírito Santo entrar neles, eles temiam. Mas quando entrou, o Pentecoste aconteceu, mudou tudo, irmão. No momento que receberam, presta atenção, irmão, nós aqui não temos o Espírito Santo em nós, irmão, então tem que ter diferença, irmão. A gente tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus, não temos que ser mais aquele velho homem, aquele homem que andava todo pecaminoso, que seguia os desejos da sua carne, os desejos do seu coração. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo, mas tem uma coisa que o Espírito Santo não faz, sabe qual que é, irmão? Pedro e João estão nos ensinando aqui, a hora da oração. Essa hora o Espírito Santo não pode orar por você, irmão. Você precisa pelo menos abrir seus lábios. As palavras ele coloca, mas você precisa ter esse ato. E para acontecer um milagre, você vai ver aqui o que Pedro e João teve que fazer, irmão. Vendo Pedro e João que iam dispostos a entrar no templo, rogavam que ele desse uma esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: olha para nós. Primeiro ele pediu a sua atenção, né? E ele esperava, quando ele olhou para Pedro e João, que Pedro chamou ele ali, ele olhou com aquele olho fitando assim: hoje eu vou ganhar um dinheirão, hein? Hoje eu vou ganhar bastante aqui, porque ninguém dá muita bola para mim não, e esse daqui até me chamou para olhar para ele. Imagina, irmãos, aquela alegria dele, mas não era alegria de receber a cura ainda, porque ele, naquela época, como Jesus morreu, ninguém acreditava mais em milagre, não esperava milagre. Porque para eles Jesus tinha morrido, mas os discípulos contemplaram a sua ressurreição, né? E nós, pela fé, nós cremos que Jesus ressurgiu, irmão. Ou você acredita ainda que ele está pregado naquela cruz, ou até mesmo dentro daquele sepulcro, ressuscitou, né, irmãos? E é por isso que nós vivemos hoje uma nova vida, porque nós acreditamos na ressurreição de Cristo. E olhava atentamente para eles, aguardava receber de suas mãos alguma coisa. Então disse-lhe Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro e João declarou a cura para eles, mas ainda nada aconteceu, irmão. Você pode orar para alguém e parecer que nada aconteceu, mas sabe o que precisa às vezes? Precisamos ter a atitude de Cristo. A gente precisa dar nossa mão direita, irmão, e levantar o irmão. Aí sim ele recebeu a cura. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos foram fortalecidos. Veja que precisou de uma ação. Muitas vezes, irmão, a gente vai se deparar com alguém enfermo, você vai orar, mas o enfermo precisa da sua fé, irmão, porque às vezes ele não tem a fé suficiente para ser curado. E você sabia que quando a igreja ora unanimemente no mesmo propósito, acontece a cura? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele está em todos nós, só que ele está ligado por causa do Pai, né? Porque Deus, o Pai e o Filho, irmão, todos eles, e o Espírito Santo, todos eles, os três, são um só, irmãos. Então eles já mostram para a gente a união, né? O que precisa para acontecer um milagre? Precisamos da comunhão. Não duvide, irmão, que Deus pode fazer um milagre. Então ele deu um salto e pôs-se em pé, e começou a andar, e entrou juntamente com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Veja que ele saltou, glorificou, só que ele não desgrudou de Pedro e João. A princípio, sabe por quê, irmão? Por medo, irmão. Porque ele foi curado pelo nome de Cristo. E pensa que ele também não tinha escutado falar de Jesus? Ele tinha escutado, e esse nome era poderoso demais, irmão. O sumo sacerdote, eles ficaram preocupados, ficaram muito preocupados. Eles perseguiram Pedro e João, e esse coxo aqui ficou muito preocupado. Só que antes de tudo isso aí, eu vou ler um versículo aqui que é muito interessante. João capítulo 21, versículo 18, está pertinho aí.
Antes de tudo acontecer, irmão, Pedro fez uma reflexão. Ele olhou para aquele enfermo, para aquele coxo, e logo ele se lembrou do que Jesus havia falado para ele. João 21, versículo 18. Na verdade, te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Isso aqui simbolizava a morte de Pedro. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Só que ele foi carregado à força, irmão. Por mais que ele desejava ser martirizado porque ele está próximo de Cristo, aqui ele foi carregado sem vontade própria. Quem quer morrer, irmão? Por mais que a gente está perto de Salvador, você sempre tem um familiar, alguma coisa que ainda te prende. Não que você não deseja ir para a glória, mas você às vezes tem seus filhos que você quer terminar de criar eles, né? Então sempre tem alguma coisa. Isso não é ruim, irmão. Isso é porque a gente ama a nossa família e você quer que todos eles sejam bem cuidados. E aconteceu que ele fez essa reflexão. Ele falou: pô, todo mundo carrega esse coxo à porta formosa do templo para ele receber esmola, né? Então Pedro fez essa reflexão, irmãos, e pensou no momento: olha, Cristo falou que ia acontecer comigo, mas esse aqui não vai ter o mesmo destino, não. Esse aqui, nós vamos orar para ele, ele vai receber a cura de Cristo nesse momento. E recebeu a vitória, né, irmão? E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, o reconhecia, pois era o mesmo que sempre estivera sentado, a pedir esmola na porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de admiração e atônitos, por causa daquilo que lhe acontecera. Irmãos, veja que a cura, o milagre, quando ele acontece, já é uma pregação. Tem coisas, você lembra do cego de nascença? Quando chegou lá os pais dele e perguntaram, né, ele recebeu uma cura, diz que era raro acontecer aquilo, irmãos. Mas por que aconteceu tal coisa? Por que ele é cego de nascença? Tudo, Jesus disse que muitas coisas era para a glória, para o nome de Deus ser glorificado. Então tem enfermidade, irmãos, que às vezes a gente recebe a cura no momento certo, mas é para o nome de Deus ser glorificado. Porque a própria cura, ela é uma pregação. Porque todo mundo conhecia aquela pessoa e no momento, pelo nome de Cristo, ela foi curada. Se alguém fizer uma reflexão e olhar para isso aí, irmão, a pessoa pode pensa que muitos vieram a Cristo por contemplar algo assim, irmãos. Olha, irmãos, a gente avaliando isso aqui, a gente fica muito contente, porque Jesus tem várias formas de trabalhar, né? Tem várias formas de realizar os milagres dele e a conversão, né? E cadê aqui? E aquele homem não se separava de Pedro e João. Então todo o povo maravilhado concorreu para estar junto deles no pórtico chamado de Salomão. Vou ler de novo. E aquele homem não se separava de Pedro e de João. Então todo o povo maravilhado concorreu para estar junto deles no pórtico chamado de Salomão. Vocês sabiam que quando Jesus ele fez a multiplicação dos pães e peixes, a primeira, a segunda, o mesmo propósito, nem todos iam lá para ver os pães ser multiplicado, irmãos. Muitos estavam ali porque achavam que iam aprender aquilo ali com Jesus, como fazer milagre. Muitos iam por ele mesmo, muitos iam pela palavra. Então, irmãos, a gente tem que pensar uma coisa, irmão. Temos que pregar o evangelho. E a palavra de Deus, o crescimento, tudo que tiver que acontecer vai ser por Deus, irmão. Mas, infelizmente, a gente tem que dizer uma coisa, irmão, que a Bíblia diz que não é todos que vão subir, né? Eu espero que todos que estiverem na igreja subam, irmão. A gente tem que pensar, parar e cuidar muito da nossa vida, irmão, porque Jesus está voltando, né? Está às portas, e nós temos que ter esse cuidado, irmão. Eu espero que todos sejam alcançados por Ele, né? Para morar no céu de glória. Mas, olhando por isso aqui, vocês veem que a multidão, nem todos estavam com esse propósito, irmão, de receber, de ver. Alguns queriam só ver. O próprio Tomé, irmão, que era discípulo de Jesus, não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Ele teve que ver os furos, né? Teve que ver o lado furado para ele acreditar. Mas nós, a igreja de Cristo, vocês sabiam que nós somos muito mais bem-aventurados do que Tomé, que é o dídimo, porque nós acreditamos sem ver, irmão.
irmãos? Nós vamos contemplar a face dele nos céus de glória, mas por enquanto a presença dele já nos basta, né, irmãos? Então vamos continuar firme na presença do Senhor, né? E Pedro, ao ver isto, disse ao povo: aleluia. E Pedro, ao ver isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais disto? Ou por que fixais os vossos olhos sobre nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregaste e negaste perante a face de Pilatos, quando este já havia resolvido soltá-lo. Mas vós renegaste o santo e justo, e pediste que se vos concedesse um homem homicida, e entregaste à morte o autor da vida, a quem ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Veja que Pedro, ele estava ali dentro do templo, irmão, quando ele começou a falar tudo isso aqui. Você imagina a raiva que o sumo sacerdote, o sacerdote, os anciões que estavam ali, ouviram isso aqui de Pedro. Para eles Jesus foi só um profeta, irmão, não era o Messias, porque eles esperavam um governo político. Jesus não era político, irmão. Jesus veio para dar vida, né? E para eles isso aí não estava muito certo, não, porque eles já estavam cansados de ficar na mão dos romanos. Mas aí Pedro começou a falar de Jesus, que Pilatos já ia soltar Jesus, mas por causa deles foi entregue, né? E aí Pedro falando que foi eles que foram culpados daquilo ali, só que foi o nome de Jesus que é aquele coxo. Isso aí foi uma afronta para eles, né? E por meio da fé em seu nome, este é quem vós tendes visto e conhecido, foi fortalecido. Isto é a fé que vem por meio do seu nome. Concedeu-lhe esta perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que nos fizeste em ignorância, assim como o fizeram os vossos governantes. Mas o que Deus havia anunciado de antemão pela boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer, assim o cumpriu. Aí Pedro voltou a falar para eles, falou que ainda não era culpa deles, né? Que isso aí foi tudo por ignorância, porque a Bíblia fala que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Por mais que eles falaram que caia sobre a cabeça deles o sangue de Cristo e sobre os seus filhos, isso aí foi uma maldição que eles falaram para eles. Mas Jesus aqui, Pedro anunciando para eles, irmão, veja aí, qual que é a cura para uma quebra de maldição. Tem um monte de gente aí que fala de maldição, igrejas, né? Só tem uma forma, irmão. A Bíblia fala lá em Deuteronômio que existe a bênção e a maldição. Quem não está na bênção, já está na maldição, não. Mas para quebrar ela, o que você precisa fazer? Atos capítulo 3, versículo 19, continuando aí: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, para que assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pedro disse para eles que mataram Jesus, eles queriam que o sangue de Jesus fosse derramado sobre a cabeça deles, sobre os filhos dele, mas Pedro ainda falou: esse aqui foi curado no nome de Cristo, mas para Jesus fazer uma bênção na vida de vocês, para vocês ser quebrada a maldição que vocês automaticamente colocaram sobre vocês precisam se arrepender e se converter. Vamos continuar. Para que ele envie a Jesus o Cristo, que antemão já vos foi designado, a quem convém que o céu retenha até os tempos da restauração de todas as coisas e de tudo que Deus falou pela boca dos seus profetas desde o princípio. Versículo 22: porque Moisés em verdade disse: o Senhor vosso Deus suscitar-vos-á dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele a vez de ouvir, conforme a tudo quanto vos falar. E acontecerá que toda alma que não obedecer aos profetas será exterminada dentre o povo. Assim todos os profetas, desde Samuel e os que lhe sucederam, todos quantos falaram também profetizaram nestes dias. Vós sois filhos dos profetas e do pacto que Deus concertou com vossos pais, dizendo a Abraão: em tua semente serão benditas todas as famílias. Então Deus enviou primeiramente o seu Filho, e tendo ressuscitado a seu servo, para separar a cada um de suas iniquidades,
e para vos abençoar. Aí aqui, ó, presta atenção, o que aconteceu por Pedro falar tudo isso, pela cura do coxo, nos tempos que para eles era uma perseguição da igreja, já havia iniciado a perseguição, né? Enquanto eles falavam ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, indignando-se muito, é o capítulo 4, tá, irmão? Versículo 1, indignando-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem cumprida em Jesus a ressurreição dos mortos, e os tomaram e os puseram na prisão até o amanhecer do dia, porque já era tarde. Prenderam os discípulos, irmão, por falar de Cristo. Aí vamos ver o que aconteceu, ó. Muitos daqueles que ouviram a palavra creram, e o número de homens chegou a quase 5.000. Olha que bênção. Versículo 5: na manhã seguinte reuniram-se em Jerusalém os príncipes do povo, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, e todos quanto eram da linhagem sacerdotal, e colocando-os no meio deles, perguntaram-lhe: com que poder ou em nome de quem haveis feito isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha a diferença, irmão. Pedro era um novo Pedro aqui, irmão. Não era aquele Pedro que procurava posição, né? Aqui já era um Pedro unânime. Tinha visão somente da obra de Deus. Ele queria ganhar almas para Cristo, irmão. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: príncipes do povo, e vós anciãos, já que hoje somos inquiridos sobre essa boa obra, feita a um homem enfermo, e em virtude do modo como foi curado, seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, na virtude desse nome, ele está aqui, são diante de vós. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual veio a ser a pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque não há debaixo do céu outro nome dado aos homens, no qual possamos ser salvos. Versículo 13: e eles, ao verem a intrepidez de Pedro e João, e sabendo que eram homens iletrados e plebeus, admiravam-se, pois reconheceram que haviam estado com Jesus. E vendo o homem que fora curado, de pé no meio deles, nada podiam dizer em contrário. Então, mandando-os sair do sinédrio, conferenciaram entre si, dizendo: que haveis de fazer com esses homens? Porque é evidente a todos os que habitam em Jerusalém que um milagre notável foi feito por intermédio deles, e não o podemos negar. No entanto, para que este acontecimento não seja mais divulgado dentre o povo, ameacemos-los para que não falem mais este nome a ninguém. E depois de chamá-los, intimaram-lhe que não falassem absolutamente, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, vou terminar aqui, tá, irmão? Só para concluir. Mas Pedro e João, respondendo-lhes, disseram: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus, pois quanto a nós, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, de modo que eles o ameaçaram ainda mais, e não acharam como castigá-los, o soltaram, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido, pois o homem na qual se operara esta cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Então aqui, irmãos, por este milagre, houve uma perseguição mesmo dentro da igreja, irmãos. Vai ter algumas pessoas que podem contrariar o milagre de Cristo, pode achar: pô, mas esse negócio está errado. Pode ter pessoa, irmão, que tenta te perseguir, ou tenta desanimar você. Não estou dizendo que aqui tem, irmãos, pode ser lá fora, mas esteja sempre firmado em Cristo, irmãos, porque Deus, em meio do Espírito Santo, tem derramado dons na nossa vida, irmão. Nós precisamos descobrir, mas descobrir é orando, é consagrando, jejuando, buscando a Deus, estando na casa de Deus. Na verdade, esse aqui não é o maior foco, irmão. O maior foco é lá fora, pregando o Evangelho. Aqui dentro é uma preparação. A gente vem para a casa de Deus, aprende a palavra com os ministros, até mesmo com as irmãs, com os irmãos. Tem que ler Bíblia, irmão. Nunca espera do pastor. Precisamos buscar. Esse dia eu estava trabalhando num serviço, rapaz, pela misericórdia de Deus, tá, irmão? Eu sou muito pequeno. Jesus, ele é grande, né? E ele ficou admirado com a palavra de Deus, irmão. Ele falou para mim assim:
Quanto você cobra, irmão, para ir lá palestrar na nossa igreja? Porque eu falei, irmão, Jesus cobrava quando ele anunciava a palavra de Deus? Não cobrava, ai de mim se cobrar, falar do Evangelho, que é o poder de Deus, que é gratuito, recebi toda a graça de Deus na minha vida. Se isso aí te edificou, irmão, pode me chamar lá que nós vamos compartilhar o que Jesus tiver aqui com nós. Mas o Evangelho de Cristo ele é gratuito, irmão. Não se cobra, não. Nós temos que compartilhar. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, irmão. Amém, irmãos? Eu espero que... Eu não sou muito bom na pregação, não, irmão. Eu gosto mais de ensinamento, mas eu espero que os irmãos tenham compreendido. Eu espero que tenha surtido algum efeito na vida dos irmãos aí, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para Cristo, que Ele conhece toda a hora e toda a glória, né?